transtorno do espectro autista ou simplesmente autismo? Esse é o tema do Correio Urbano de hoje, que discute o problema que afeta milhões no Brasil e no mundo. Boa noite. Boa noite. Temos aqui no estúdio, para debater este assunto, a psicóloga e professora da UFPB e coordenadora do grupo de estudo TEA Aprendizagem, Mônica Paletó. E também Gisele Virgínio, que é psicopedagoga e também coordenadora do TEA Aprendizagem. Além do Moisés Anton, que é do Instituto Revertendo o Autismo. Olha, e antes de a gente começar essa conversa, começar esse debate, nós vamos saber da população, o que a população sabe sobre o autismo. A gente entrevistou algumas pessoas aqui nas ruas de João Pessoa, vocês vão ver o que elas falaram agora. O que é não, viu? Nunca ouviu falar. Já ouvi falar, já. Você já ouviu falar o que é autismo, né? Que é autismo, né? Mas tem alguém na sua família que tem esse problema? Tem não. Você sabe o que é autismo, Thiago? É um tipo de deficiência, né? Mas o que você já ouviu falar sobre esse tipo de deficiência? Não, só que tira algumas habilidades das pessoas, né? Deixa elas desabilitadas, por assim dizer. Sei. E você conhece alguém ou tem alguém da sua família que já teve isso? Não. Que eu conheço, não. Já ouviu falar? Mais ou menos. E conhece alguém ou alguém da sua família tem esse problema? Pois é, a gente vê pelos depoimentos que as pessoas ainda não sabem, né, muito bem o que é a doença de fato. Então, para isso, a gente trouxe especialistas aqui que vão nos dizer exatamente o que significa o autismo. Vamos lá? Então, eu primeiro pergunto para a Mônica, a nossa ela é psicóloga e professora da UFPB, então ela vai poder nos dizer melhor. Mônica, como é que se define o transtorno do espectro autista? Como que a gente pode classificar esse problema? Bom, inicialmente, né, boa noite a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui com vocês no Correio Urbano. E eu gostaria de dizer que esse é um tema hoje muito falado, mas ainda pouco estudado, né? Nós temos um conhecimento muito amplo na sociedade. Se você for na internet, você tem milhões de informações, mas ainda é preciso que essas informações elas possam chegar à sociedade, né? Aqui também nós temos a Isabela Virgínio, que também faz parte do nosso grupo TEA Aprendizagem, né, que coordena também o nosso grupo. E também temos a professora Tereza Sofia, que não pôde estar aqui hoje, mas a quem mandamos o nosso beijo, o nosso abraço, a Tereza e a todo o grupo TEA Aprendizagem da UFPB. Né? E falando especificamente a respeito do transtorno do espectro do autismo, é um transtorno relativamente novo, podemos dizer assim, né? Os seus estudos mesmos, eles têm início na década de 1940 e, a princípio, ele era tido como esquizofrenia infantil. Estudos posteriores vêm a demonstrar que não era um problema de doença mental, mas um transtorno, não é, do neurodesenvolvimento, e aí é preciso que se tenha observância das características próprias do seu transtorno, que se chama espectro justamente por ser amplo, por abranger várias especificidades, várias comorbidades e graus que vão do leve ao grave. É isso que eu, desculpa interromper, é isso que eu iria perguntar para você agora, Mônica. Existem graus de autismo, né? Assim, se você for olhar, a maioria das pessoas tem até um grau de autismo. Qualquer um de nós temos um grau de autismo, ou isso é uma coisa muito específica? Como é que você definiria isso? Eu penso que é um tanto quanto preocupante a gente fazer essa afirmativa, que eu já ouvi isso, porque nós precisamos entender que o autismo, ele possui características clínicas próprias, tá? Enquanto ser humano, nós temos personalidades, características individuais, mas não quer dizer,
por exemplo, uma pessoa ela ser mais retraída, ela ser autista, não é? Ou pelo fato dela entender as coisas de uma forma muito literal, ela ser Asperger, tá? Então, assim, a gente precisa ter um certo cuidado, compreender que o transtorno, ele no CID, ele vai ter uma especificação, uma classificação no CID-10, aqui no nosso código que nós utilizamos para o diagnóstico no Brasil, e o DSM-5, que é o americano da APA, ele hoje especifica o autismo de leve, moderado e grave. Aqui, pelo CID, nós ainda vamos ter essas caracterizações como Asperger, por exemplo. Tá? Mas isso aí, em breve, o próprio CID ele também está sendo atualizado para trabalhar em conjunto com o DSM-5. Porque muita gente pega e acaba falando assim, fulaninho é meio autista porque ele fica meio sozinho, porque ele fica meio isolado de todo mundo, né? Mas não é exatamente isso, né? Como a senhora falou. Tem que ter um cuidado. O autismo, é preciso que se compreenda que o diagnóstico dele é clínico, porque são inúmeros sintomas que vão ser observados. Não existem exames, então não vão ter sinais, tipo você fazer um exame de sangue que vai lhe comprovar que existe o autismo. Fazer um exame de imagem que vai lhe identificar o autismo. Não. É um diagnóstico clínico, então serão uma série de sintomas. Aí a gente não pode estar dizendo que por ter 1, 2 ou 3 desses sintomas, você já vai ser rotulado como estando no espectro do autismo. Certo. André, mil perdões não, porque eu interrompi a pergunta. Porque eu estou curiosa para entender também, para saber. Eu queria saber de Moisés, a pessoa já nasce com autismo ou a pessoa adquire autismo, isso é hereditário? Como é isso aí? Não, o que existe de consenso hoje que as pessoas que estão lidando com esse tipo de transtorno, tanto na área de ciência como na área de profissionais, é que existem 2 tipos muito básicos, que seria o autismo sindrômico, né? Que a gente pode dizer que é aquela criança que ela vem apresentando dificuldade de desenvolvimento desde que ela nasce. Então, é uma criança que nasce já com um componente genético um pouco maior, apesar de hoje não estar estabelecida a causa do autismo, mas ela apresenta um déficit de desenvolvimento, porque o que acontece no autismo é que vão estar com déficit na área de desenvolvimento. Então, quais são o que a nossa colega estava comentando aqui? Que é a comunicação, né? Que é a socialização e alguns distúrbios de comportamento. É necessário ter esses 3 juntos acontecendo numa série de fatores concomitantes para você poder entrar na questão do diagnóstico como autismo. Mas essa criança que ela já vem desde pequenininha, não olha para a mãe com os olhos quando está amamentando, não sorri, aquele sorriso social, já com seus primeiros 4, 5 meses, ela já não tende a pegar a mãe quando estica o braço, ela não levanta, ela já está mostrando que ela tem um desenvolvimento atrasado, principalmente nas comunicações não verbais, no rosto. Essa criança vai chegar um momento que ela, quando tiver que começar a andar, engatinhar, ela vai ter dificuldade, o balbuceio não vai aparecer na época certa, ela pode não vir a falar, né? Então ela realmente vai chegando na idade, vai mostrando claramente, quando chega aos 3 anos, ela realmente não desenvolveu como tinha que se desenvolver. Existe um outro tipo que a gente percebe, né? Que seria o autismo regressivo, que é aquela criança que ela apresenta um desenvolvimento como deveria acontecer, então as comunicações não verbais, o balbuceio, o estímulo, o sorriso, da risada quando a mãe chega ou quando brinca, as imitações, né? Consegue se desenvolver dentro mais ou menos do que é a curva de desenvolvimento infantil, mas chega num certo momento, entre 1 ano e 8 meses, 2 anos, às vezes até um pouquinho mais, ela começa a perder essas funções. Então, se ela já falava papai, mamãe, quero água, ela já começa a perdendo funções, muda a característica do rosto, já aquele olhar já distante, já se isola, já brinca de uma outra maneira diferente, né? Então, o que acaba acontecendo é que já se entende esse tipo de autismo como um fator de predisposição genética, mas com forte influência ambiental. Então, isso significa que existe um fator de contaminação e de distúrbios que podem acontecer dentro do processo de gestação até na própria contaminação. Por exemplo, eu tive contato com um estudo americano que eles recolheram cordões umbilicais de crianças de várias capitais
e eles descobriram 187 produtos tóxicos no cordão umbilical, ou seja, uma criança, antes de nascer, está exposta a uma carga tóxica muito grande. E dentre desses 187 produtos, 108 eram cancerígenos, acho que uns 80 e não sei quantos estavam ligados a disfunções no nascimento de ratos em laboratório, e uns 100 e não sei quantos são neurotóxicos. Então, o que se sabe também é que o cérebro da criança autista, ele começa a se desenvolver, ele tem uma migração, né, para o lóbulo frontal, e aí ele tem um excesso de construção neuronal e depois vem a poda. Alguma coisa acontece que essas podas não acontecem, ou esse desenvolvimento, essa migração neuronal não acontece direito. Então se desconfia, não é uma coisa que achamos a causa, né, mas se desconfia então que provavelmente tem fatores genéticos específicos e fatores que são com tendência genética e um fator ambiental. Mesmo porque as pessoas que levam a sério a questão de genética sabem que não existe um determinismo, existe dentro da influência genética um 80%, 75% de ambiente. Então é muito importante a gente entender que existe uma questão aí que é no período gestacional, né, e no período de desenvolvimento da criança, que ela pode estar tendo uma série de contatos com produtos e coisas que podem afetar. Tem muitos estudos já comprovando isso, seja na questão de agrotóxicos, seja na questão de uma série de coisas que podem acontecer durante a gestação da mãe, por exemplo, o uso de alguns remédios. Tem uma pesquisa no Canadá com 24 mil mães, mostrando que o uso de remédios para depressão durante a gestação aumenta o índice de incidência de autismo. Já foi mostrado na Inglaterra uma pesquisa, grupos de mães que gestaram no inverno, aumenta a incidência de autismo nesses grupos que nascem. Crianças gestadas no verão não têm a mesma incidência que as crianças geradas no inverno. Então, já existe muito trabalho, por exemplo, sobre agrotóxicos. Desde 84 se estuda a influência na microbiota intestinal dos agrotóxicos que destroem a microbiota e uma série de outras questões que incidem diretamente nisso. Isabela, veja só, dentro do diagnóstico de autismo, pelo que a gente pôde ver, ler e pesquisar para chegar aqui e falar com vocês, existe o comportamento repetitivo, certo? E muito desses comportamentos é aquele comportamento que fere, que maltrata, que agride, são os automutilativos. Fala um pouquinho para a gente, para quem está em casa ou que não sabe, que quer entender melhor, como é esse comportamento. Uhum. Bom, boa noite. Boa noite. Obrigada pela oportunidade. Eu acho que no rol das questões que a gente pode considerar em relação ao autismo, no que se refere não somente ao diagnóstico, mas às condutas, às intervenções que se estabelecem em torno, né, desses tratamentos, a gente precisa considerar que há uma família envolvida nesse processo. Há todo um conjunto, há todo um cenário, um contexto, né, que envolve os agentes da saúde pública, praticamente a ausência de políticas públicas, embora nós tenhamos já um rol imenso de legislação que está aí contemplando. Inclusive nós temos uma lei nacional de autismo, que constitui uma grande luta do movimento, né, ativista, e que foi encampado por uma mãe, né, que é a Berenice Piana. E no que se refere a esses comportamentos autolesivos e heterolesivos, eles de fato compõem uma boa parte, né, dos quadros clínicos com os quais a gente se depara, né, em consultórios e também nos serviços, né, ambulatoriais e também escolares. É um desafio muito grande, né, para as famílias lidarem com isso. Esses comportamentos, quando não corretamente encaminhados e tratados pelas condutas responsivas e cientificamente já referidas, testadas, verificadas, e que é preciso que os profissionais adequados pensem em um programa terapêutico para exatamente tentar minimizar esses comportamentos não funcionais. Então, esses comportamentos autolesivos, eles estão vinculados ao que a gente chama de comportamentos não funcionais, que precisam ser, né, estudados, verificados, analisados e compreendidos. Quer dizer, quando então aquele determinado comportamento surge, o que é que a gente pode fazer na conduta terapêutica para que ele possa ser diminuído? Então, isso tudo envolve um trabalho, eu nem diria interdisciplinar, mas transdisciplinar. A gente precisa de um acompanhamento multiprofissional, devidamente habilitado, né? E hoje uma das condutas que
estão mais, digamos assim, divulgadas e comprovadamente, né, colocadas, indicadas para esse tipo de quadro clínico são aquelas que são estabelecidas com base na análise do comportamento aplicada. Tá? Claro que a análise do comportamento aplicada ela não vai tratar especificamente, unicamente, aliás, do quadro clínico TEA, dos quadros clínicos voltados para o TEA. No entanto, existe um grande campo dentro dos estudos, né, da análise do comportamento aplicada que se volta exatamente para o estabelecimento de condutas, né, para o tratamento, né, desses comportamentos e de tantos outros, e de tantas outras situações. O mais interessante disso tudo, e é importante que a população entenda, é que é possível acompanhar, é possível tratar e é possível estabelecer condutas para que estes comportamentos e outros mais, né, sejam diminuídos ou tornados o mais funcional possível, digamos assim. Né? Para isso, a gente precisa que as famílias se empenhem, mas que muito mais o próprio poder público chegue junto a essas famílias, né? E aos próprios profissionais envolvidos. São condutas caras, são tratamentos clínicos extremamente caros. Nem todas as famílias têm condição, né, de subsidiar esse tipo de acompanhamento. Só para vocês terem uma ideia, um programa terapêutico hoje, né, se a gente puder falar em cifras, ou enfim, ele chega perto de 8, 10 mil reais. Tá? Um programa comportamental voltado, por exemplo, para um quadro clínico, qualquer que seja o quadro clínico de TEA, né, de autismo, mas a gente tem uma dificuldade, inclusive uma escassez de profissionais habilitados na área da análise do comportamento aplicada aqui no Nordeste, eu diria que até no Norte e Nordeste, né? E, em geral, as famílias que precisam desse acompanhamento precisam recorrer a profissionais de outras regiões para poder, né, pensar na estrutura desse acompanhamento. Isso aquelas famílias que têm condições, aquelas que não, infelizmente, né, terão que buscar um acompanhamento ambulatorial que vai ser ofertado por um serviço público de saúde com no máximo um atendimento a 2 por semana. O que nós já sabemos, conforme a literatura científica nos mostra, que não condiz com a carga horária mínima, digamos assim, ou com a conduta terapêutica que atenderia minimamente a qualquer que fosse o caso clínico de TEA, tá? O quadro clínico, aliás, de TEA. Bom, então a gente precisaria de no mínimo 20 horas semanais com um tratamento eclético, digamos assim, que envolvesse, né, para tratar quadros como esses que você acabou de dizer. Então, a criança que se bate, a criança que se agride, né, comumente falando, aquela criança que se joga no chão, que vai correndo e se joga na parede, que são todos comportamentos que exigem um olhar, um aporte de diversos profissionais, diversos. Pois é, Isabela, a gente vai aprofundar um pouco mais essa questão do tratamento no próximo bloco, então fiquem ligados e acompanhem que a gente volta já já. Olá, voltamos com o Correio Urbano, que hoje debate o autismo. Conosco aqui no estúdio estão a psicóloga e professora da UFPB, Mônica Dias, o psicólogo e idealizador do IRA, o Moisés Anton, e a psicopedagoga e também coordenadora do TEA Aprendizagem, Isabela Virgínio. Pois é, André, a gente estava conversando aqui, né? O assunto está rendendo bastante, exatamente, né? E a gente vai agora ver uma matéria que foi veiculada no programa Hoje em Dia da TV Record. A matéria já é um pouco antiga, mas ela conta a história de um garoto que foi diagnosticado com um transtorno e a família justamente foi buscar esse tratamento. Então é um exemplo de como se deve buscar ajuda adequada para quem tem o transtorno autista. Vamos ver a matéria? Quem olha Nicolas logo pensa que ele é tímido. O adolescente é daqueles que desvia o olhar e prefere o silêncio. Mas o motivo para este comportamento tem outra explicação. Sou autista e sou especial. Mas o que é autismo? É um transtorno que se dá no cérebro, nas conexões entre os neurônios. Os neurônios não se falam, não conversam. É um comprometimento que envolve basicamente reações sociais e comportamentais
Existem diferentes graus de autismo, por isso mesmo os sintomas variam bastante. Um deles é a fixação por objetos que rodam. Crianças autistas são capazes de passar horas de olho nesses movimentos. Ainda há outros sintomas. O atraso na aquisição da linguagem, na capacidade de comunicação. Os pais muitas vezes referem que o filho é surdo, parece que ele não escuta, está desconectado. Anitta percebeu que algo estava errado com o Nicolas quando ele tinha 1 ano de idade. Ele era muito calmo, demais. Ele tomou a primeira injeçãozinha dele, não chorou. Ele ficava dentro do berço quietinho, às vezes ele dava um sorrisinho meio tímido. Então eu sempre notei que algo não estava dentro do esperado. Ele tinha bastante movimento repetitivo, né? Aquele clássico do autismo, né? De se balançar. Tá? E muito movimento com as mãos. Ele tem uma habilidade muito peculiar com os dedos. Ele torce os dedos, ele vira a mão. Na época, Nicolas passou por vários médicos, mas nenhum deles diagnosticou autismo. Eu que convivia com ele em casa, né? Então eu passei a não aceitar simplesmente a resposta deles. Com quase 4 anos de idade, os sintomas do autismo ficaram ainda mais evidentes. Nicolas, que interagia pouco com os pais, preferiu o isolamento. Ele parou de falar, de sorrir, de ter qualquer tipo de expressão. Foi assim durante 1 ano, até que um passeio no parque de diversões mudou essa história. Aqui no Carrossel, Nicolas despertou para a vida. Toda volta que ele dava, a gente brincava, vou te pegar, filho, que lindo que você tá. E aí foi a primeira vez que ele fixou o olhar na gente e deu um pequeno sorriso. Subi e ali no Carrossel eu fui falando com ele. E aí ele começou a me dar mais atenção. Daquele dia em diante, os pais tomaram uma decisão. Comecei a estimulá-lo todos os dias. Então eu conversava com ele, ele não respondia. Mas eu insistia, eu conversava com ele como se ele estivesse me ouvindo. Ele aprendeu a se adaptar em sociedade. Então ele tem um momento que ele gosta de ficar recluso e tem um momento que ele sabe que ele tem que viver em sociedade. Nicolas conta pra gente como é viver em sociedade. Paro de imaginar coisas. E aí eu sento e converso com alguma pessoa. Você gosta de ficar num mundo seu, assim, às vezes? Sim, no meu mundo. Em todo o mundo são 60 milhões de pessoas com autismo. Só aqui no Brasil são 2 milhões de autistas. O tratamento pode incluir remédios para diminuir a ansiedade e agitação, além de acompanhamento psicológico. Hoje em dia há um consenso de que entre 60% e 70% da causa é de origem genética. Mas podem existir outras causas também. Mas com muita força de vontade da família, é possível enfrentar as limitações do autismo. Nicolas é uma prova disso. Ele aprendeu a tocar piano sozinho e aos 13 anos de idade frequenta uma escola regular. O adolescente adora as aulas de português. O Nicolas acompanha o ritmo de estudo dos alunos sem nenhum problema. O que muda é o jeito da professora explicar a matéria. Para o Nicolas processar bem a informação, é preciso menos teoria e mais prática. O Nicolas ele não gosta muito de fazer a parte escrita. Então as avaliações são feitas oralmente, eu dou muitos exemplos sobre os conteúdos e ele participa lendo muito na sala. Conhaque? Era assim, um café e um conhaque. Os colegas já perceberam. A cada dia que passa, Nicolas está mais próximo, mais amigo. Eu estudo com o Nicolas há 3 anos e a gente vê como ele evoluiu muito, porque antes ele não brincava, ele ficava sentado, ele ficava na dele. E agora ele faz muita coisa que antes a gente pensava que ele não podia fazer. Agora ele é um aluno normal, digamos assim. Ele faz tudo como todo mundo. Ele vive sorrindo, vive brincando com a gente. Às vezes ele quer bala de maçã verde. Eu vou lá, compro bala, dou pra ele bala de maçã verde, pra ele ficar mais calmo. A única coisa ele é super, assim. O que você acha desses seus amigos? São legais? Ah, mas eles são perfeitos. Muito gentis, muito legais. Só tem um detalhe que incomoda um pouco o Nicolas. E você gosta de fazer lição de casa? Não. Da escola do Nicolas para um outro tipo de aprendizado que tem ajudado muitas crianças autistas.
Nós estamos em uma aula de ginástica rítmica no Rio de Janeiro. Cada movimento aqui significa liberdade. Isso, tá perfeito, Gu. Bate aqui no Rodrigo, olha aqui, ó. Fala, bate. Soco, né? Foi ótimo, né? Cada sorriso, uma conquista. Como é que você avalia o progresso do Heitor aqui nas aulas? Já tem quase um ano que ele está aqui e é nítido, né? Ele pisava muito na ponta do pé, por exemplo. E a gente vê essa melhora dele pisar com o pé todo no chão. Fora isso, o foco de atenção que melhorou. Os exercícios físicos ajudam essas crianças a se relacionar com o mundo. Brincando com o cone, ele começou a falar. E agora ele fala muita coisa. Até me arrepio, me dá até vontade de chorar, porque foi muito, muito emocionante. O professor Rodrigo criou um jeitinho todo especial de se comunicar com as crianças. Não basta bater na minha mão, ele tem que bater na minha mão e olhar para mim ao mesmo tempo, né? A gente sempre busca melhorar essa particularidade do autista, né? Que é o contato ocular. Os exercícios físicos têm mudado o comportamento dessa turma. Eu consigo hoje esperar numa fila de uma lanchonete, porque aqui ele espera. Eu acho que o Pedro, nesse tempo, ele ganhou muita maturidade, assim, de paciência. Por causa das aulas, os pais de Alana trocaram Manaus pela cidade carioca. Evoluiu demais. Nossa, e olha que antes eu era uma pessoa que eu não dava fé em nada pro esporte. Hoje em dia eu te falo que o esporte, principalmente a ginástica, é o diferencial na vida dessas crianças. Há um ano, essas imagens seriam impossíveis. Essa é a melhor parte do trabalho? Não tenha dúvida, né? Você receber o carinho de uma criança que até bem pouco tempo atrás era bem introvertida, muito agitada, e hoje a gente vê ela assim abraçando, beijando. Até eu recebi o carinho de Alana. Todas essas crianças e o Nicolas ajudam a escrever um novo capítulo sobre o autismo no Brasil. Uma história que Anitta e Alexander conhecem muito bem e dividem com outros pais neste livro. Uma espécie de diário de tudo que eles já enfrentaram para ver Nicolas feliz. O grande segredo, o grande passo que nós demos foi não querer que o Nicolas fosse uma criança normal, tá? Eu acho que foi assim, nós decidimos que o que nós queríamos é que ele fosse uma criança feliz, em primeiro lugar. Na matéria aí que a gente pôde ver, a gente sentiu, viu aqui e comentou nos bastidores como é importante essa participação dos pais, um tratamento adequado. Aí eu pergunto para você, Moisés, você tem o IRA, um Instituto Revertendo o Autismo. Como é essa participação dos pais? Vocês estimulam? Como é o tratamento feito? Bom, primeiro que o IRA é um instituto que está em Cabedelo, né? A gente trabalha com crianças que estão dentro do espectro autista e nós atendemos famílias que estão dentro da vulnerabilidade social. Então, como a nossa companheira falou, o tratamento é extremamente caro para o autismo e nós atendemos essas famílias que não têm condições financeiras, né? O que a gente percebe é que a família está muito fragilizada. A família que tem uma criança dentro do espectro acaba funcionando de forma disfuncional. E aí a mãe e a mulher, que é a mulher, né, ela já recebe uma série de vieses na sociedade, ela acaba carregando muito mais, porque ela acaba se ocupando da criança, se ocupando de todos os problemas que são ligados à família e se sente muito abalada. Ela acaba passando por vários profissionais, médicos, pediatras, psiquiatras, e é tudo voltado muito para o filho, né, porque é uma questão emergente, e ela acaba tirando do que ela não tem emocionalmente para poder tentar levar essa criança para frente, e elas acabam tendo transtornos emocionais bastante graves, assim, depressão, síndrome do pânico, uma tristeza profunda, e muitas vezes porque recebem um diagnóstico de uma maneira muito errada, colocando como uma fatalidade na vida da família.
Tem algumas crianças que são realmente agressivas, outras são agressivas e também hiperativas, né? A hiperatividade às vezes está associada também com o autismo. Então é muito comum também as mães não dormirem direito, as crianças gritarem, pularem muito, e, assim, têm comportamentos muito difíceis de ter em casa, né? Assim, vão gerando uma situação muito disfuncional. Então o que nós fazemos é acolher a mãe e a família, mostrar uma outra forma de tratamento, né? Elas participam de uma roda de conversa, onde a gente vai estar falando e discutindo sobre o autismo. Elas também acabam falando entre elas, e é como se fosse uma pequena terapia de grupo, onde elas podem estar colocando os problemas que elas têm, e elas vão trocando as dificuldades que elas têm. As crianças participam com as mães num trabalho de musicoterapia. A gente tem um trabalho com piscina também, fisioterapia. Temos o Ir à Praia, que foi interessante, que eu vi aí nesse trabalho que apareceu no vídeo, né? Essa questão do corpo e movimentação do corpo para a criança autista é muito importante, porque se a gente percebe que eles têm disfunções vestibular e de movimentos e de equilíbrio, tem crianças que não conseguem pular, né? E conforme você vai corrigindo essas coisas através não só de um trabalho terapêutico como aquele, mas nós fazemos de uma maneira diferente, nós fazemos na praia, onde eles vão ter todo um estímulo sensorial. Trabalhamos com surf terapia, com caiaque, então os pais vão. Nós tentamos sempre colocar a família envolvida de uma forma lúdica, divertida. Então hoje as crianças não brincam porque elas vão para a escola, vão para as terapias, os pais estão trabalhando para pagar essas terapias, as famílias são menores, não tem menos irmãos. Então, acaba tendo menos estímulo para o desenvolvimento dessa criança. Então, nós tentamos trazer os pais, né, para o tratamento da criança, fazendo trabalhos lúdicos, onde vai estar despertando e desenvolvimento o estímulo corporal, sensorial, afetivo, de vínculo familiar. É comum a gente ver crianças que começam a frequentar o Ir à Praia, por exemplo, começarem a procurar outras crianças que não fazem parte do grupo de Ir à Praia, que estão brincando na praia também. Então ela vai brincar com o brinquedo da outra criança e acaba brincando com outra criança percebe que ela tem autismo ou não sabe o que tem, mas tenta se comunicar. E termina acontecendo uma socialização. Exatamente, né? Que é um dos grandes problemas dele. Do autismo. Porque se ele tem dificuldade de socializar, a gente dentro do consultório vai estar com um terapeuta e uma criança. Se ele está com mais 10 crianças, né? Ela vai estar com outras possibilidades de socialização, que é um dos grandes problemas no autismo. E uma das coisas que a gente acaba fazendo é tentar também orientar os pais na questão da alimentação e da nutrição. Então a gente tem um protocolo feito por nutricionistas, onde a gente vai passar uma dieta para essas mães que elas vão acompanhar, e o que a gente tem notado, porque a gente tem isso tudo colocado por escalas e testes internacionais como o ATEC e o CARS, que mostram como que a criança está dentro do espectro, né? Então nós temos casos de crianças que chegaram no instituto, por exemplo, com 109 de ATEC, que é um autismo severo. Em, por exemplo, 3 meses de dieta ela baixou para 62, mais 8 meses, dieta e tratamento e tudo, né? Também tem fonoaudióloga, tem outros tratamentos também que vão participar. E elas acabam chegando, sei lá, em 1 ano a 41 de ATEC, que ela sair de um autismo severo para um autismo leve. E a gente tem vários casos dentro do IRA, de crianças que chegam lá, até batendo cabeça na parede, como ela disse, correndo, se jogando na parede, batendo no chão, e que com esse tratamento e a dietética eles conseguem não ter mais esse tipo de comportamento chamado disruptivo, né? Que é a agressividade com si mesmo ou com terceiros. Então nós temos casos de crianças que não podiam sair na rua, que mordiam os vizinhos, batiam nos vizinhos. Em 3, 4 meses já estavam começando esse processo essa de temática do tratamento, do acompanhamento é muito importante, e a gente, né, vai continuar falando mais sobre isso, e também com o trabalho que as nossas entrevistadas fazem no TE-Aprendizagem, não é isso? Mas depois do intervalo, né, Júlio? Pois é, nós voltamos já com mais Correio Urbano. Voltamos com o Correio Urbano, que hoje tem como tema o autismo, e aqui com a gente os convidados são a psicóloga e professora Mônica Paletó, a psicopedagoga Isabela Virgínio e o
O idealizador do Revertendo Autismo, Moisés Anton. Eu volto com Mônica. Mônica, a gente estava falando de tratamento, vamos continuar. Vocês estão com um grupo que é o TEA Aprendizagem lá na UFPB. Como é que funciona o TEA? É mais voltado para essa aprendizagem ou tem um acompanhamento? Como é que está isso aí? Olha só, o TEA Aprendizagem, ele surge de uma grande angústia nossa com relação à temática, porque o que nós percebemos é que existe ainda são poucas pesquisas realizadas no Brasil e especificamente aqui no Nordeste, e mais especificamente ainda na nossa UFPB. E aí eu, a professora Isabela e a professora Tereza, nós resolvemos, devido à nossa aproximação com a temática, começarmos esse grupo de pesquisa. Mas é muito interessante porque, assim, várias pessoas já entraram em contato conosco para participar do grupo. Então, hoje nós temos psicólogos, temos psicopedagogos, temos terapeutas ocupacionais, temos nutricionistas. Então, assim, está se criando uma grande célula, não é? Na busca de se trabalhar, de se pesquisar, de se estudar essa temática. Então, a proposta do TEA Aprendizagem, e aí eu apresentei concomitante um projeto de PIBIC, que foi aprovado, né, Iniciação Científica, e onde nós vamos avaliar a questão da interação social e do comportamento através do programa do PEP-R, que é do TIT. Né? Então, nós estamos fazendo inicialmente um estudo teórico, e em breve vamos começar a intervenção, mas temos que delimitar, neste momento, para a pesquisa do PIBIC, um número de 5 crianças. Tá? Então, essa intervenção ela será realizada, nós vamos utilizar o protocolo TIT e nós vamos trabalhar a autonomia dessas pessoas, não é? Para que elas possam viver em sociedade, embora elas tenham essa grande dificuldade com relação à interação, à comunicação, né, e à linguagem. Nos bastidores você estava me falando, a gente conversou um pouco antes, né, até mesmo de chegar aqui, que um dos objetivos também do TEA é levar essa forma de lidar com o autismo, com o autista, para as salas de aula. Né? O Moisés já faz um trabalho voltado para comunidades carentes, que são as pessoas que têm menos acesso a um tratamento, a um diagnóstico, que não sabem como lidar com o autismo, e vocês já vão para as escolas, que é outra lacuna que a gente tem. Você pode explicar para a gente, resumidamente, Isabela, como é que vai ser isso aí? E eu ainda faço uma outra pergunta complementando também, se é insuficiente, vamos dizer, pode-se dizer que é insuficiente a oferta de tratamento para o autismo aqui na Paraíba? O que vocês teriam a dizer sobre isso? Bom, são muitas perguntas e a gente aqui também nos bastidores estava considerando que há uma multiplicidade. O autismo, o TEA, ele é múltiplo, há uma multiplicidade de quadros, de apresentações. A gente tem uma situação, né, de saúde pública no nosso país que inviabiliza esses primeiros diagnósticos. Então, essa situação que a Anitta... Eu tive a chance de conhecer, né, o Nicolas. O Nicolas hoje ele se tornou fotógrafo, né, ele está fazendo fotografias. E, caso eu não esteja enganada, eu visualizei uma publicação da Anitta, que é a mãe dele. Isso. É uma das formas, né, que eles... para dividir a experiência deles. Exatamente. Com os pais. E aí eles estão indo para um estágio. Me parece que o Nicolas vai fazer um estágio fora do país, já como fotógrafo. Então ele se encontrou através dessa família que também se encontrou, né? Que era o que a gente estava conversando aqui agora. Então, assim, não é uma trajetória fácil. Bom, em relação ao acompanhamento, né, que nós temos em termos de saúde pública, de serviços públicos, ele deixa muito a desejar, e aí volto a dizer, né, a gente faz sempre essa ênfase. Legislação nós temos várias, mas infelizmente nós não temos serviços e, infelizmente, mais infelizmente ainda, profissionais sensibilizados a exercer essa escuta clínica. Porque quando a gente traz aqui esses referenciais diagnósticos, né, o que a literatura já aponta, né? Então, por exemplo, como que eu vou identificar que a criança tem um comportamento disruptivo? Ouvindo a mãe. Mas ouvindo a mãe por quanto tempo? Eu vou precisar saber como é que essa criança brinca, como é que ela come, como é que ela se autocuida, o que é que ela faz. Eu vou precisar de um aporte da escola, desse relato da escola, da professora do menino.
Bom, um pediatra vai ter essa escuta clínica, um neuropediatra. Quem é o neuropediatra do município? Quem é o psiquiatra infantil do município? Que seriam os profissionais indicados ou mais indicados, os mais indicados para, né, fazerem esse primeiro acompanhamento. E acho que é importante a gente colocar que, dada essa situação extremamente problemática e todos esses vieses que inviabilizam esse diagnóstico o mais precocemente possível, surgiu recentemente um adendo, né, ao Estatuto da Criança e do Adolescente, exatamente inserindo critérios diagnósticos baseados no MCHET e também alguns da CARS, né, da escala CARS, que é uma escala que o colega estava citando agora há pouco, que é bastante utilizado por nós que vamos exatamente aferir, né, esses requisitos. Então, aí vindo para as questões educacionais, nós temos nos serviços educacionais um aporte substancial, ou deveríamos ter, tá, um aporte substancial, um suporte substancial nesse processo de acompanhamento das pessoas com autismo. Eu sou sempre muito otimista, então assim, bom, inclusão, como que eu vou incluir ou vou tratar e acompanhar educacionalmente uma pessoa que está num quadro de espectro do autismo grave? É possível? Sim, com as condutas, né, indicadas, com os multiprofissionais indicados, muita escuta, muita observação e muita intervenção, e muita persistência, e muita colaboração. Colaboração de quem? Serviços de saúde, os próprios serviços educacionais e a família. Você me perguntava sobre as questões também educacionais. Isso. Nós hoje temos uma das condutas mais conhecidas e mais indicadas, que é um método psicoeducacional, que é o TEACH. E o TEACH, quando a gente via aí, por exemplo, o Nicolas, né, com esse prognóstico excelente, quer dizer, o Nicolas mudou bastante, né? Teve uma participação fantástica aí dos pais, dos profissionais, essa busca, né, que a Anitta e o Alexander, que são fantásticos. Eles, inclusive, lançaram um segundo livro, Tudo que eu posso ser, né, que ele lançou conjuntamente com a mãe. Foi um livro escrito a 4 mãos, inclusive eles apresentam dessa forma, um livro gostoso de ser lido e muito esperançoso. A gente, né, lê páginas de muita esperança e alegria. Bom, mas voltando para os serviços educacionais, é possível e a gente tem uma referência que inclusive vai ser utilizada, está sendo utilizada e estudada pelo nosso grupo de pesquisas, que é exatamente o TEACH, que é uma conduta psicoeducacional, através da qual a gente vai ter toda uma análise, uma avaliação do indivíduo para identificar quais são as habilidades que ele apresenta no momento inicial da avaliação e quais aquelas que ele vai precisar alcançar. Então, nessa visão, né, escalonada, a gente vai ter um planejamento, e aí no que se refere aos serviços educacionais, a gente vai ter, né, que estruturar um plano educacional individualizado, que é o famoso PEI. Então, a gente vai precisar de profissionais, né, habilitados para observarem, planejarem, desenvolverem as intervenções. A gente vai precisar de um professor na sala de recursos multifuncionais. Em alguns casos, vamos precisar, né, de tão conhecido como cuidador, né, mas também na literatura referido como mediador escolar, que é aquele profissional que vai exercer, né, aquele acompanhamento entre as atividades que são desenvolvidas na sala de aula regular e na sala de recursos multifuncionais. Eu queria voltar para o Moisés, do trabalho que ele faz lá no IRA. Como é que as pessoas podem entrar em contato com o IRA? Bom, a gente tem uma página no Facebook chamada Instituto Revertendo o Autismo, e ali tem os telefones que as pessoas podem entrar em contato com a gente. É um serviço gratuito, as pessoas podem procurar, vai passar por um processo de anamnese, vai passar por um processo de avaliação dessa criança, ela começa a participar das rodas de conversa, a mãe sempre vem com a criança, né? Tem algumas atividades que nós proporcionamos para as mães, justamente porque a gente percebe que essa mãe tem que estar cuidada, que é yoga. A gente tem yoga para essas mães, a gente tem meditação, a gente tem aula de violão para elas,
A gente tem culinária dentro da nossa proposta dietética, para que elas aprendam como fazer o trabalho com as crianças. Então, no caso dos leites vegetais, nós fazemos oficinas de leites vegetais, oficinas de algumas comidas. Por exemplo, a gente consegue fazer, a gente fez uma oficina com tudo para que é uma festa de criança, com brigadeiro, com docinho, com bolo, com tudo, e nada ali levava açúcar ou qualquer alimento que eles não poderiam estar consumindo para não levar a piorar o quadro deles. E então, o que a gente faz é colocar à disposição das mães toda a programação do que a gente tem, o ir à praia, que é o surfterapia, e esse estabelecimento de vínculos com a família na brincadeira lúdica. E também elas podem estar participando dessas atividades que a gente propõe, né? Basicamente é isso, é entrar em contato, a gente vai fazer uma avaliação, vai começar um trabalho, e aí a gente vai orientando essa mãe. Também na parte jurídica, a gente dá orientação, se ela tem algum direito que não está sendo atendido. Nós também damos orientações no caso de escolas ou creches que as crianças estão, que tem algum tipo de problema, no caso da inclusão dessa criança, porque às vezes essa criança, como a companheira falou, ela está num estado dentro do transtorno e que ela pode ter uma dificuldade muito grande, até de comportamento, né? Ela bate na outra criança, assim, ou de adaptação, né? Normalmente está acostumado a ficar com a mãe, com a família e vai ficar numa creche, numa escola, um período integral, a criança sofre muito, tem casos de crianças ficam até com febre, né? Passam mal. Então a gente vai lá explicar como seria a integração dessa criança. Então a gente faz um trabalho tentando ajudar a família a compor, né? E é muito gratificante porque a gente nota, inclusive, as mães melhorarem, né? A criança vai melhorando, as mães vão melhorando. É um efeito que a gente chama de efeito ira. As mães ficam sorridentes e é bem interessante. Elas chegam muito devastadas, na verdade, né? Mônica, lá na UFPB vocês estão em que local? Para quem quiser procurar ou ainda não está nessa fase de procurar vocês estão só, como você falou, com um grupo específico? Está muito nessa fase ainda de estudo? Olha só, André, nós somos um grupo, né, do Centro de Educação aqui do Campus 1. Nós estamos nos reunindo hoje no NESMEP, que é o Núcleo de Estudo de Saúde Mental e Psicometria, e nós também temos espaços lá no centro da cidade, né, na antiga Fundação Zé Américo, também do nosso grupo de pesquisa e que posteriormente irá funcionar lá também um espaço para intervenção com as pessoas com TEA. O nosso grupo, ele hoje está... Nosso objetivo é disseminar conhecimento. Exatamente. Conhecimento esse que nós já vimos muito necessário na sociedade naquela primeira enquete. Então, dia 26 agora de setembro, nós estaremos participando de uma oficina promovida pelo Comitê de Acessibilidade da UFPB. Então, teremos uma tarde toda de oficina do TEA Aprendizagem, que em breve serão abertas as inscrições. Dia 29 de setembro, nós fomos convidados para, num evento do IFPB, né? Nós vamos estar exclusivos numa mesa redonda, no dia 29 de setembro, no IFPB, também estarão abertas as inscrições. E no dia 14 de novembro, será o nosso primeiro simpósio TEA Aprendizagem Rompendo Barreiras. Esse simpósio ele será realizado no auditório da reitoria da UFPB. Nós já temos confirmada a presença da professora Maria Elisa Fonseca, que é um dos nomes hoje do TIT no Brasil, né? A pessoa que realmente tem essa habilitação para trabalhar com o TIT aqui, será a nossa conferencista, dentre outras mesas com vários palestrantes. E assim nós vamos, em 2017, promovendo o nosso objetivo de realizar pesquisa, mas de, sobretudo, levar este conhecimento para a sociedade, né? Para a comunidade acadêmica, para a família e também desenvolver futuramente relacionamentos com as prefeituras para que nós possamos dar esse suporte, como bem falou aqui a Isabela, não é? O Moisés, tão necessitado que as nossas escolas estão desse conhecimento. Os professores, eles se veem extremamente angustiados, porque muitas vezes eles querem, mas eles não sabem o que fazer. Os mediadores ou os cuidadores, eles também se deparam com aquela situação, mas não têm uma formação adequada.
né? Então, o nosso grupo, ele tem um amplo, né, assim, leque de possibilidades e de demandas, né, para acontecer. Além disso, nós também estamos preparando o nosso primeiro e-book, Aprendizagem, com artigos dos companheiros de grupo, né, e outras pessoas convidadas, e assim a gente poder fazer ciência, né, e poder trabalhar o transtorno do espectro do autismo aqui na Paraíba e poder levar esse conhecimento para o resto do Brasil. Tem como entrar em contato com vocês no Facebook? Tem alguma página nós temos a página do Facebook, o TE Aprendizagem. Temos também no Instagram. Também não tem é? aprendizagem. E lá também vai ter um e-mail, tá certo? No momento nós não temos no ramal. Né? Mas vai chegar em breve, lá. Bem, nós disponibilizaremos. Eu acho que o grande objetivo foi esse, tentar esclarecer, e foi com essa intenção que a gente trouxe esse Pois é, Andréia. Pois é, foi um debate bem produtivo. Eu agradeço demais as presenças dos nossos convidados, Moisés, a Mônica e a Isabela. E o Correio Urbano vai ficando por aqui. A gente agradece muito a vocês que nos acompanharam até agora. Né, André? Isso mesmo. Então, para vocês, até a próxima quarta-feira, às 9h10 da noite. Para assistir a gente, é só acessar portalcorreio.com.br. Boa noite e até a próxima, né? Boa noite, até mais.